Temos crido nas promessas? Você tem crido naquilo que Deus te prometeu, talvez há 10 anos, talvez há 20. Talvez lá quando você aceitou Jesus, Deus fez uma promessa. Deus disse que ia salvar teu marido, Deus disse que ia salvar o teu filho, Deus disse que ia salvar a tua casa, Deus disse que ia te dar um bom emprego, ia te dar coisas, Deus disse que faria de você um profeta nas nações, Deus disse que te levaria. Gente, eu tenho uma promessa de Deus quando eu me converti. Eu lembro numa garagem, Deus levantou um profeta e era de Deus, e ele disse assim para mim: há um desejo no teu coração que você não sabe. Eu era nova convertida, mas eu te levarei para lugares mais específicos. Eu te levarei na África. Gente, isso arde no meu coração. Eu já ganhei passagem, eu já ganhei coisa. Eu não fui porque meu pão de mel não podia ir, mas eu vou. Eu não sei quando, mas eu vou. Eu tenho crido. E eu não vejo condições para que essa promessa se cumpra, mas eu vejo condições no Deus que prometeu. O Deus que prometeu, Ele tem condições. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Querido, quando vier na tua mente, eu não creio, começa a olhar para as ondas do mar. Ele dá limite ao mar. Ele diz assim ao mar: até aqui você pode ir, daqui para lá você não vem. Ele dá limite. Ele dá nome às estrelas. E nós, ao longo do tempo, nós vamos nos esquecendo disso. Nós vamos deixando o nosso coração ser tomado de uma incredulidade. Às vezes são tantas as tristezas, os desapontamentos com pessoas, e nós esquecemos que nós servimos um Deus, não é pessoas. Nós não servimos pessoas, nós servimos ao Senhor. E com certeza Ele não te fez nada. Ele prometeu, na hora certa Ele vai cumprir. Existem pessoas que elas querem saber do seu futuro. Tem crente lendo horóscopo. Tem, gente. Antes de sair, deixa eu ler o horóscopo. Horóscopo. Vai chover hoje? Vai cair raio? Este é o maior horóscopo que existe. Aqui você tem resposta para tudo. Eu vou sair, vou ser benção. Eu não vou sair. O que é? Tem gente indo para vidente. Tem crente parando no meio da rua para cigana ler a mão, para ver se vai casar, se vai ser próspero, se vai. Um dia nós estávamos na 3 de maio, eu não lembro com quem eu estava, e uma cigana veio para mim e falou: deixa eu ler sua mão. Eu falei: não, deixa eu ler a tua primeiro. Você deixa eu ler a sua? Ela falou: não. Eu falei: você não vai ler a minha. Eu ia falar para ela: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama. É essa revelação que eu tenho para você. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E existem pessoas que procuram videntes, astrólogos. E acontece que Deus, Ele deu a nós o poder de crermos nele, que revela futuro, passado e presente. Eu quero te dar uma notícia: ninguém, diga comigo, ninguém mesmo tem o poder de revelar futuro. Se alguém algum dia revelou alguma coisa para você, foi o que você já passou, ou o que você estava falando tanto que iria passar, e o diabo vem e sopra na mente da pessoa. Mas futuro ninguém revela, a não ser Deus usando um profeta, Deus falando ao nosso coração, Deus usando a palavra. Mas fora disso, não há revelação humana vinda de pessoas que não conhecem ao Senhor, que sejam verdadeiras. Não existe, amados. Não existe. A primeira coisa, Mateus 6, versículo 34, nós vamos ver que Deus, para nós, Ele dá a cada dia vivermos, a cada dia, aquilo que Ele tem preparado. E Mateus 6,34, eu dei para vocês pôr, não, né? Mateus 6,34 vai nos dizer que basta cada dia o seu mal. Por que eu vou me preocupar com o amanhã, se o amanhã está nas mãos de Deus? Eu conheço uma irmã que tudo que você fala para ela, ela tem 86 anos,
tudo. Ó, amanhã eu vou vir aqui se Deus quiser. Não é, amor? Olha, se Deus quiser. Se for a vontade de Deus. E nós estamos querendo viver o amanhã. Nós estamos querendo adivinhar o que vai acontecer amanhã. E Deus não nos deu esse poder. Ele diz aqui em Mateus 6, olha só: portanto, não vos inquieteis, não ficai preocupado. Ai, o que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? Ai, olha, o que vai acontecer? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu preciso viver hoje como se fosse o último dia. Eu preciso viver hoje como se Jesus estivesse às portas nos chamando. Eu preciso viver hoje, se eu precisar amar, pedir perdão, perdoar, fazer tudo o que eu preciso, é hoje. Porque amanhã pode ser que eu não tenha tempo. Amanhã pode ser que eu não tenha tempo. Você está me entendendo? Vivo hoje. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus sempre, primeira coisa que eu aprendo, primeiro tópico, Deus sempre terá o melhor para nós. Você acredita nisso? E por que é que nós nos enfraquecemos tanto? Se isso fosse uma verdade na nossa vida, nós não deixaríamos de buscar ao Senhor. Nós não deixaríamos que coisas pequenas tirassem a nossa alegria na presença do Senhor. Nós não deixaríamos que coisas aleatórias, passou e não olhou, não, essas coisas são muito pequenas. Porque Deus, Ele sempre terá o melhor, ainda que eu não entenda. Pastora, mas esse dia eu estava falando com um rapaz na internet. É lógico que eu conheço o rapaz, né? E ele tem um desvio. E ele falou para mim: pastora, eu não vou mais para a igreja. Não, ele não mora aqui, ele mora em São Paulo. Eu falei: por quê? Pô, Deus te curou, cara. Ele estava perdendo os órgãos genitais, gente. Deu uma doença nele horrível. E Deus o curou. E quando ele estava passando por isso, ele falou para mim: pastora, ora por mim, dessa vez eu vou pegar firme. Aí eu fui falar com ele, ele falou: não, Deus, poxa, que Deus é esse? Que deixa a criancinha morrer, que Natal tem gente passando fome. Falei: filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí comecei a falar um monte de coisa para ele. Ele falou: não, mas a senhora eu respeito e amo. Eu falei: não, mas eu não quero que você me respeite e ame. Eu quero que você ame e respeite ao Senhor. E por causa de pessoas nós vamos desistindo. Eu queria que no livro de Números, capítulo 13, nós vamos ver uma história que vai falar para nós de 12 espias que foram enviados para olhar uma terra. Mas eu não vou firmar nisso daí não, eu vou usar isso como exemplo. Capítulo 13 de Números, de 1 a 3, vai nos dizer assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Lendo aqui, o que você entende? Que foi Deus que mandou esses 12 espias, não é? Foi Deus que mandou os 12 espias? Foi Deus? Foi Deus que mandou? E nós vamos ver que não foi. Gente, esses 12 espias vão para conhecer a terra. E o engraçado é que nós saímos de vidas, cada um de nós de uma esfera de vida. Algumas de pecados terríveis, outras de mentira, que também é igual. Que pecado não tem tamanho, ele tem consequência. E às vezes nós olhamos: ela era prostituta, mas você é mentirosa, você tem inveja. É a mesma coisa, filha. É a mesma coisa.
A única coisa diferente é que a consequência do nosso pecado é diferente. E ele manda esses 12 espias, são enviados para conhecerem a terra prometida. E eu vou falar uma coisa para você, nós como cristãos, nós temos isso no início de cada ano. Nós podemos dizer que estamos entrando em uma terra nova. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade de servir a Ele em espírito e em verdade. De servir a Ele independente das circunstâncias. Servir a Ele independente do que nós vamos ter, ver e tocar. Independente. Ele está nos dando uma oportunidade no ano de 2025 de entrarmos numa nova terra. De realmente falarmos, Deus, eu vou mudar hoje, porque eu quero ver lá em 2025 o que o Senhor vai fazer através de mim. Gente, é tremendo, porque nós precisamos tomar posse e crer que serão anos de graça que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dará. A segunda coisa que eu aprendo, porque Deus tem permitido. Fala para mim que você já não teve ou está com essa indagação. Por que Deus permitiu ele morrer? Por que Deus permitiu eu perder um emprego? Por que Deus permitiu acontecer tantas coisas na minha vida? Por que Deus permitiu? E agora nós vamos entender. No livro de Números também 13. Há um momento quando o coração do nosso Deus sangra. E ele sangra ao ver a manifestação de incredulidade daquele povo. Um povo incrédulo. E eu quero dar uma notícia para você. Eu acredito que o coração de Deus tem sangrado em ver a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa incredulidade mediante a tudo que Ele já fez por nós. E o nosso coração parece que é tomado de algo terrível, né? Por que é que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que é? E agora eu quero te dar uma notícia, não foi Deus que mandou os 12 espias. Eu queria que nós lêssemos Deuteronômio 1, 21 a 23. Porque Deus tem permitido, nós vamos entender. Se vocês puderem um pouquinho só, mais rapidinho, eu vou agradecer. Deuteronômio. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, Moisés dizendo, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo, um homem. Eu queria que nós ainda lêssemos, capítulo 1, versículos 6 a 8, que vai nos dizer, aqui nós entendemos, que Moisés, ele vai diante de Deus, porque aquele povo incrédulo, não conseguia enxergar a grandeza do Deus que tinha tirado eles do Egito. E eu quero dizer uma coisa para nós, igreja. Nós não temos atraído pessoas à presença de Deus, porque nós não temos manifesto a grandeza de Deus aonde nós temos andado. Nós não temos manifesto o poder deste Deus aonde nós caminhamos. E olha aqui o que ele vai dizer. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos da Araba, e à região montanhosa, e à baixada e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Agora está o segredo.
Eita, Jesus tremendo. Eis aqui. Isso daí foi quando Moisés estava no Monte Horebe e a sarça começou a arder. Essa promessa Deus fez para Moisés. Deus disse: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Essa terra, a Bíblia vai nos contar que esta terra, ele falava para Moisés: esta terra vai manar leite e mel, Moisés. Moisés, eu estou te falando de algo que eu vou fazer lá na frente, mas você precisa crer. Queridos, tem coisas que Deus já nos falou que Ele vai fazer e ainda parece que está demorando, parece que não vai acontecer, mas se foi Deus que te falou, vai acontecer, quer o diabo ou não, quer o inferno ou não, vai acontecer. Se a promessa vem dele, não há quem possa impedir. Somente nós, com a nossa incredulidade, só nós podemos impedir as promessas que Deus tem feito. Talvez é uma promessa que aos olhos de muitos pareça tão pequena, mas se Deus te prometeu, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. A promessa vem dele. Então não fique preocupado. Ele disse para Moisés, antes de Moisés tirar o povo do Egito, antes de Moisés tomar a decisão diante de Deus de ser o libertador, Deus disse para ele: eu vou tirar deste cativeiro, eu vou tirar você deste lugar de humilhação, eu vou tirar o meu povo deste lugar aonde ninguém os valoriza, para dar a vocês uma terra. E essa terra será uma terra tremenda, uma terra onde vocês vão colher, vocês vão dar luz a filhos, vocês vão ser prósperos. Mas eles não acreditaram. E eles ficam na cabeça de Moisés: Moisés, nós precisamos ver a terra. Moisés, nós precisamos ver a terra. E aí volto para o tema. Deus vai e permite que eles vão. E muitas vezes Deus vai nos permitir tomar decisões erradas, porque nós não temos crido na promessa. Muitas vezes nós vamos andar como nécios, como loucos, fazendo coisas como doidos, porque nós não temos crido na promessa. Ah, está demorando muito, pastora. Ah, está demorando muito para acontecer. Mas eu quero te dar uma notícia: o tempo é dele, a vontade é dele, a hora é dele, e ele tem o melhor no tempo dele será o melhor. E este povo não consegue entender. Eles vão lá olhar a terra, e quando eles vão olhar a terra, eles vão em 12, e quando eles retorna somente 2 dizendo coisas boas dessa terra, e 10 dizendo coisas horríveis. E por essa incredulidade Deus diz: olha, por cada dia, que foram 40 dias, por cada dia, vocês vão ficar 1 ano, que serão 40 anos, rodando a promessa. Será que nós não temos rodeado a nossa promessa pela nossa incredulidade? Ela já está na tua mão, ela já está diante de você, mas pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, pela dureza do nosso coração, nós estamos rodeando a promessa. A promessa já foi liberada, mas pelas coisas que nós temos: ah não, que Deus é esse? Ah, eu não vou mais na igreja, ah, eu não vou mais adorar, porque Deus não fez. E aí nós vamos vendo a nossa promessa distante,
Eles iam chegar na terra prometida em Canaã em 40 dias e demoraram 40 anos para chegar. Será que nós não temos ainda tomado posse da nossa promessa? Pela nossa desobediência, pela nossa falta de fé, por nós não termos crido realmente naquilo que Deus nos prometeu. Que nessa manhã o Senhor use conosco de misericórdia e nos ajude a confiar na Tua palavra, a confiar nas Tuas promessas, a confiar naquilo que Ele prometeu lá atrás para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai nos falar sobre isso, sobre tempo, sobre caminhos, sobre condições. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, igreja? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, o grande eu sou, endireitará as tuas veredas. Mas eu preciso reconhecer. Eu fiz um comentário aqui que eu achei tremendo. O entendimento humano é limitado, falho e sujeito a erros. É para nós. E a autoridade então que Ele deve ser iluminado pela palavra, o nosso caminho, e dirigido pelo Espírito Santo. O crente, em vez de confiar em seu próprio entendimento, na tua inteligência, naquilo que ele tem, deve orar para que a sua vida prevaleça em sabedoria e na vontade de Deus. Nós não gostamos de andar na vontade de Deus. Nós não gostamos. Nós queremos fazer as coisas no nosso tempo, porque nós somos imediatistas. Nós queremos que Deus haja da nossa forma, no nosso tempo. Porque, pastora, você não tem noção. Eu preciso desse emprego. Eu preciso do marido. Eu preciso da minha casa própria. Eu preciso. E aí acaba tomando atitudes como este povo. Atitudes que vão te levar a consequências terríveis. Deus não mandou os espias. Deus já havia feito a promessa. Eles precisavam somente crer. Eles precisavam, vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Eles precisavam somente crer. Mas não, eles agem pela própria vontade, mandando aqueles homens, mandando eles para espiar a terra, e voltam incrédulos, porque o Deus que prometeu, Ele ia abater todos aqueles gigantes. O Deus que prometeu ia abrir o caminho de uma forma sobrenatural. Ele havia aberto o mar já. Acha que Ele não ia dar cabo naqueles gigantes para que o povo entrasse na terra de Canaã? Mas nós não conseguimos ver o agir de Deus e acabamos agindo com a nossa força. Acabamos colocando a nossa mão, e quando nós colocamos a nossa mão, Deus, Ele tira dele. É Deus que tem cuidado. Ele prometeu, Ele está movendo tudo para que a sua promessa chegue intacta. Ele está movendo tudo para que a tua promessa, agora talvez você está, pastora, será que vai ser para 2025? Eu não sei, mas eu sei que ela se cumprirá em nome de Jesus. Para aquele que esperar, para aquele que não desanimar, para aquele que não retroceder, para aquele que não olhar as circunstâncias, a promessa irá chegar em nome de Jesus. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo, oh glória, precisamos crer que Deus sempre tem o melhor para nós. Ainda que hoje você esteja vivendo circunstâncias terríveis. Gente, eu vou falar dela porque ela me anima. Essa mulher que está aqui hoje, ela me anima. Ela me anima. Nós às vezes paramos e começamos a pensar como será este ano. Eu queria falar da Dani. A Dani me anima, gente. Ela não mora num palácio, mas quando ela posta um vídeo, eu vou falar para vocês,
parece que é um palácio coberto de ouro. É isso aí. Ela faz um arrozinho, ela posta lá, parece que ela está fazendo um arroz com camarão. É gratidão. É gratidão. Querido Deus, olha, precisamos crer que Ele sempre terá o melhor, ainda que no meio da luta, ainda que no meio da dor. Ele está querendo ensinar algo para nós, algo nós precisamos aprender no meio da luta, porque Ele sempre tem o melhor. Ele queria que morresse todos que saíram do Egito. Iam morrer todos, e só os filhos deles iriam entrar na terra prometida, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Diga: eu quero e vou galgar a minha promessa, em nome de Jesus. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender que nós estamos entrando daqui a pouquinho no ano de 2025. E ele terá 300 dias só? Ele terá 310? Não, ele terá 365 dias. 365 dias que o Senhor vai esperar ver a nossa adoração, independente das circunstâncias. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos crer. A quarta coisa que eu aprendo: para atravessarmos o mar, escolha hoje fazer a vontade de Deus. Você quer tocar na tua promessa? Você quer pisar aonde Deus te prometeu? Você quer entrar? Gente, eu não estou aqui, falando que Deus vai dar carro, mas você quer entrar no carro ao qual Deus te prometeu, sem você fazer cambalacho, sem você entrar na conta de agiota, em contas terríveis aí, que é um carnê de quantas? Tem carnê de quanto, gente? Quanto? 60 meses de 1.000 e tanto, que você fica doido para pagar todo mês. Ah, pastor, então eu não vou ter nada. Mas você está confiando? Você está crendo? Ontem nós vimos lá o apartamento que foi dado para o rapaz, ele nem acreditava. Ele falava: não, isso aí é trote. É trote. Porque quando Deus quer nos dar algo, aqueles que vão olhar vão dizer: uau! Uau! Eles não vão dizer: nossa, agora se meteu num carnê de 60 vezes, nossa, agora entrou na maior enrascada. Não, eles vão olhar e dizer: olha, foi Deus que fez, porque eu conhecia. Foi Deus que deu, porque eu sei da condição deles. Eu preciso crer nisso. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu quero ver as promessas se cumprirem. Eu preciso andar na vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu querido, sempre, diga comigo, sempre, sempre irá ao contrário da minha. A minha vontade é largar. Tô indo embora. Tô nem aí, tô nem aí. A minha vontade é fazer tanta coisa, mas a minha vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus. A minha vontade, ela realmente vai me levar a lugares maiores, a lugares profundos. A minha vontade, sem estar alinhada com a vontade de Deus, pode ser que você dê volta 40 anos na sua promessa. Ela está aqui, você está dando volta, porque você não tem estado na vontade de Deus. Porque nós cansamos de ouvir. Gente, nós ouvimos tanto e não colocamos em prática. A vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é o quê? Não, vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Parece que tem gente meio com sono, meio deitado na cadeira. Vamos lá, vamos fazer um exercício. A vontade de Deus é... A vontade de Deus é... E por que é que nós não temos vivido nesta direção? Por que é
que nós não temos vivido na vontade de Deus e andado na nossa vontade, nos estribando, batendo cabeça, perdendo família, perdendo bens, perdendo amizades, porque nós estamos fora da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Não posso só dizer, eu preciso viver. Se ela é boa, Deus tem o melhor. Se ela é perfeita, Ele não muda. E se ela é agradável, eu vou comer do melhor. Então, meus queridos, eu preciso estar aqui na vontade de Deus. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. A maioria e a maior luta que temos é de vivermos a vontade de Deus e de fazermos a nossa vontade. Porque a vontade de Deus muitas vezes vai nos levar por caminhos que nós não vamos entender. E sabe por que Ele vai nos levar por caminhos que nós não vamos entender? Porque Ele quer moldar algo na nossa vida. Ou Ele quer moldar o nosso caráter. Ou Ele quer acrescentar fé no nosso coração. Alguma coisa deste caminho a qual Deus tem nos levado, nós vamos aprender. Alguma coisa de bom nós vamos tirar. Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender que é isso que Deus fará. Se o caminho está tortuoso, a solução não é partir para o caminho mais fácil. Se o caminho está cheio de pedras, cheio de empecilhos, e você tem a certeza que foi Deus que te mandou nele, não adianta você sair dele para viver um caminho mais fácil, mas que vai te levar à perdição, que vai te levar a perder a presença dele, que vai te levar a perder família, que vai te levar a perder a alegria e a graça de estar na presença de Deus. Os caminhos tortuosos são para nos ensinar algo, e só nós vamos saber no meio desse caminhar, só nós vamos entender no meio das lutas. Agora eu preciso estar aberto a compreender, a realmente estar atento àquilo que Deus está falando. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Aqui Deus havia descrito a terra para Moisés. Eu gostaria que você anotasse na tua Bíblia. E quando alguém dissesse para você, Deus mandou os espias, você vai dizer não. Não foi Deus. Foi a vontade humana. Foi a falta de fé. Foi a incredulidade do povo. Diz assim, por isso, aqui Deus falando com Moisés, descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. E eu queria que nós lêssemos juntos. Terra, meu Deus. 1, 2, 3. Deus avisou ele que haveria luta. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, mas vai ter lá pessoas que vão lutar contra a tua promessa, pessoas que vão se opor àquilo que Deus falou que faria na tua vida, situações que vão se opor, condições que vão se opor, mas se eu tenho uma promessa, eu vou seguir firme, porque eu creio que ela será realizada. Aleluia. A hora que ele continua dizendo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus falou, eu estou vendo, Moisés. Eu quero dizer para você hoje, o Senhor está vendo a tua dor, o Senhor está vendo a tua luta, o Senhor está vendo como está o teu coração. Às vezes você entrou aqui sorrindo, mas a tua alma está sangrando. Você entrou aqui dando paz,
mas não há um pingo de paz no teu coração. Você entrou aqui dizendo que ama muitas pessoas, mas você não tem conseguido sentir o amor de Deus. O Senhor está aqui nessa manhã para dizer para nós que Ele prometeu e Ele irá fazer. Queira o inferno ou não, queira o diabo ou não, Ele irá fazer. Amados, nós vamos ver que eles não confiaram neste relatório de Deus. Eles não confiaram no que Deus falou lá em Êxodo, quando encontra com Moisés. Eles não confiaram, e quantas vezes nós não temos confiado naquilo que Deus tem depositado na nossa vida. Olha, Deus tem investido em nós. Deus, sabe como que Ele tem investido em nós? Deus nos tirou primeiro de um charco de lodo. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Nós nos esquecemos disso. Nós estávamos sendo, nós viramos tapete do diabo. Ele pisava em nós. Ele fazia de nós como bagaço da laranja. Chupava a nossa alegria, a nossa esperança. Ele chupava e jogava do lado e pessoas pisavam. Ele nos tira de lado do lamaçal profundo. E Ele diz assim: olha, eu vou te tirar. Eu vou te dar um banho com o meu sangue, com o sangue do Cordeiro. Eu vou te limpar, mas não é com água, é com sangue que Ele nos limpou. Ele nos limpa e diz que nos daria novas vestes. Ele tem nos dado vestes de louvor. Ele tem nos dado vestes de alegria. Ele tem nos dado nova vestimenta. E por que é que nós não temos confiado? Esse povo não confiou naquilo que Ele havia prometido. Por isso começaram a andar em outros lugares, procurando outros deuses, procurando outras circunstâncias. Não, aquilo que Deus disse que fará, Ele fará em nome de Jesus. Agora eu preciso crer. A minha parte, depois de ser tirado do charco, depois de ter sido limpo pelo sangue do Cordeiro, a minha parte é somente crer. A minha e a sua parte é somente crer. E como tem sido difícil crer. Às vezes nós lemos a Bíblia e julgamos as pessoas. Nossa, mas será que nós não temos agido como eles? Em meio a uma promessa, não temos acreditado que Deus fará, porque as circunstâncias estão contrárias, porque os nossos olhos estão vendo só as dificuldades. Eu vou dizer para vocês, queridos, quando eu me converti, eu não conseguia ver um marido liberto. Não conseguia. Eu não conseguia ver um lar restaurado. Eu não conseguia. Porque o meu lar já estava destruído. O diabo já tinha pisado em nós e feito de nós capacho dele. As pessoas olhavam e diziam: não tem mais jeito. Mas quando eu recebi uma promessa de que Deus faria, eu não vou dizer para você que no meio dessa caminhada, às vezes eu não me entristeci, eu não pensei em parar, eu não pensei em desistir, não, eu pensei muitas vezes. Mas havia algo mais forte, que me dizia: a tua vitória está à frente. 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 E eu já disse aqui, que um dia orando eu disse: Senhor, por tudo que o meu marido é, eu não quero só um crente, porque um crente é muito pouco para mim. Eu quero um grande homem de Deus.
que faça diferença e que mude história. Eu quero um grande homem de Deus. E Deus fez muito mais do que eu pedi. Deus fez muito mais do que eu imaginava. Porque eu sou boa? Não, porque eu suportei o processo. Eu apanhei, eu fui humilhada, eu fui abandonada, mas eu sabia em quem eu estava crendo. E havia uma promessa lá na frente. Eu só precisava caminhar rumo a ela. Eu só precisava caminhar rumo a ela. Eu não podia tirar o meu alvo dela. Eu não podia tirar os meus olhos dela, porque a minha promessa estava bem aqui. E eu não podia perdê-la de vista. E nós temos feito isso. Nós temos perdido a nossa promessa de vista. Nós temos deixado coisas pequenas nos levar a olhar e dizer: ah, comigo não, ah, não vai acontecer, ah, não vai. Não vai. Se você estiver na vontade de Deus, se você estiver caminhando na vontade de Deus, eu quero te dar uma notícia: a sua promessa está muito perto. Somente não desista, não desanime, somente olhe para o alvo, porque Deus já entregou. Faça assim, a promessa na tua mão. Aplauda Ele. Aleluia, aleluia. Nós vamos entrar o ano andando na vontade de Deus, para que as nossas promessas todas se cumpram em nome de Jesus. É mais um ano, oh glória, é só mais um ano. E eles não confiaram, mas o Senhor hoje nos dá realmente a graça de confiarmos, de não importa o que vivermos, nós vamos confiar. Quantas promessas o Senhor já nos fez que não se cumpriu. Quantas promessas. Quando nós nos casamos, nós fazemos uma promessa linda um para o outro, não é? Eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou ser fiel, eu quero estar ao teu lado até que Ele venha. E nós deixamos de crer. Meu coração está tão triste porque eu tenho visto tantos casamentos se destruindo dentro da igreja, tantos lares, o diabo roubando a aliança. Pais desistindo de filhos. Que o Senhor nos dê a graça e a bondade dEle e a misericórdia, para que nós não venhamos desistir, para que os nossos olhos se voltem a Ele, ao único Deus que diz que fará e Ele fará. Se nós estivermos andando na Tua vontade, Ele fará, Ele fará, Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu anotei algo aqui, e eu queria estar falando. Nós precisamos entender que, gente, que quando a luta ela é muito grande, nós precisamos entender que a vitória será maior. Eu tenho estado muito triste com o que tem acontecido com a igreja do Senhor. Não é com a comunidade, com a igreja. As pessoas por qualquer coisa abandonando o Senhor. Não abandonando a igreja, gente, abandonando o Senhor, sendo que Ele já fez uma promessa. Um homem aqui, John Gardner, disse que
sobre a esfera política. Isso que eu vou falar tem poder para aplicarmos espiritualmente. E preste atenção nisso. Eu e você somos continuamente confrontados com grandes oportunidades disfarçadas brilhantemente de problemas insolúveis. Eu e você, nós somos confrontados com o inimigo coloca grandes oportunidades. Não, você não precisa obedecer. Não, olha, esse caminho é mais curto. Não, esse atalho, olha, você pegando esse atalho aqui, você vai chegar mais rápido. Olha, você indo dessa forma aqui, não vai dessa forma. Essa forma, ela é mais ligeira. E nós vamos ver que o final disso tudo vão ser problemas insolúveis. Problemas que nós mesmos nos metemos e não conseguimos solucionar. Cuidado com as oportunidades. Elas podem ser um grande laço do inferno para você deixar de adorar ao Deus, ao único Deus digno de honra e glória. Vamos nos colocar em pé. Oh, Jesus querido.